Vai ficar ótima essa aula, eu com essa garganta. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de calorimetria. A gente vai estudar um pouquinho sobre calor, tá? Basicamente. Vou aproveitar essa aula para a gente retomar a nossa terceira aula, que foi a aula de temperatura. Então, já fica como revisão também, tá? Primeira coisa que eu quero falar com vocês. O que que é calor? Definição de calor é o que está escrito aqui. É uma energia térmica em trânsito. Gente, existem várias formas de energia. Energia elétrica, energia sonora, energia cinética, energia potencial gravitacional. E existe uma energia térmica em trânsito que a gente chama de calor. Então, calor nada mais é do que uma energia térmica transitante. O que que eu quero dizer com isso? Que está passando de um corpo para o outro. Passando de quem para quem? Sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, quando eu vejo aqui essa figura, esse sistema, mostrando para mim que o calor está passando do corpo A para o corpo B, eu já sei que o corpo A é o corpo de maior temperatura, enquanto o corpo B é o corpo de menor temperatura. Isso é regra. O calor ele sempre vai passar do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Nunca o contrário. Aproveitando, o que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas, é a movimentação das moléculas de um corpo. Presta atenção, o corpo pode ter temperatura, mas ele não pode ter calor. Eu tenho uma temperatura. Minha temperatura corporal é 36 graus Celsius. Temperatura é uma coisa que eu posso falar que eu tenho. Calor é uma energia térmica em trânsito. Gente, uma coisa que está em trânsito, eu não posso falar que ela está comigo. Uma coisa que está em trânsito, ou eu estou ganhando calor, ou eu estou perdendo calor. Então, quando no nosso dia a dia a gente fala assim, ó, eu tô com calor hoje. Fisicamente isso está errado. Não tem como o calor estar com você, porque isso contraria a definição de calor, que é uma energia térmica em trânsito. Tá bom, e como é que eu vou falar para os outros que eu tô com calor? Você vai falar que você está com uma sensação térmica de que a temperatura do ambiente está elevada e, portanto, você está recebendo calor. Fisicamente falando, é isso, tá? Outra coisa, frio não existe. Na física, a gente não tem definição do que seria um corpo frio. Frio é ausência de calor. Então, quando você fala assim, ah, eu tô com frio, é porque você está perdendo calor. Ah, eu tô com calor. É porque você está ganhando calor. Então, o calor sempre tem que dar para a gente essa ideia de coisa em movimento. Por que que eu estou falando tanto isso? Porque isso é questão do Enem. Vira e mexe, que a gente fala errado. Qualquer alternativa que te dá ali uma sensação de um calor preso, de um calor aprisionado, de um calor como se ele fosse do corpo, tá errada. Ou eu ganho calor, ou eu perco calor. Outro exemplo, botei minha mão na garrafinha de água. Aí a água tá gelada, tá numa temperatura baixa. Botei a mão na garrafinha, viro para vocês e falo assim: ai, essa garrafinha esfriou minha mão. Frio não existe. Não foi a garrafinha que esfriou a minha mão. Foi o quê? A minha mão que perdeu calor para a garrafinha.
Então, a gente sempre pensa no calor, nunca no frio. Nós, seres humanos, temos temperatura. A gente emana calor para o ambiente o tempo todo, através de ondas infravermelhas. É a onda que transporta calor, ela chama infravermelho. Então, o meu corpo, ele libera calor. É por isso que quando a gente está num ambiente com mais pessoas, parece que o ambiente está mais abafado, porque todas essas pessoas estão liberando calor, tá? Então, calor é uma energia térmica transitante. Ou eu estou ganhando, ou eu estou perdendo. Mas eu nunca posso falar do calor como uma coisa parada, tipo, eu tô com calor. Essa sala tem calor. Não existe isso. Bom, no que diz respeito à unidade, calor, por ser uma forma de energia, Joule, Sistema Internacional. Ah, mas é muito comum o exercício vir em caloria, que não é Sistema Internacional. O que eu faço? É importante que você saiba converter um no outro. Então, uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Preciso decorar? Infelizmente. Eu já vi provas que dão, provas que não dão. Questão que dá, questão que não dá. Então, por via das dúvidas, uma caloria, 4,2 joules, tá? Onde mais que a gente encontra esse termo, caloria? Não? Na Nos, alimentação. nos alimentos. Você vai comer um biscoito, tá escrito lá assim, 180 quilocal, 180 calorias. Por quê, gente? A alimentação, a gente come para ter energia. Então, quando a gente vai comprar um alimento e lá tá falando o tanto de caloria que esse alimento te dá, ele tá te falando o tanto de energia que esse alimento vai fornecer para você, tá? Então, é muito comum a gente ver caloria em alimento, mas caloria é unidade de calor, assim como joule. Se precisar converter, uma caloria, 4,2 joules, tá? Bom, então beleza. Débora, Calor. Oi. não, rapidinho. Eu só queria te perguntar um negócio. É porque qual que é a relação? Pode ser uma pergunta boba, mas Aham, qual que é a relação de tipo energia e força? Por exemplo, eu como os alimentos, a caloria, e como é que se tipo tipo assim, como é que se converte em força? tá. Você lembra aquela relação de trabalho com força? Ah, é verdade, do Trabalho trabalho. é uma forma de energia. Então, toda energia Perfeito. que você consome, Ana, ela vai virar alguma coisa. Ela vai virar movimento, ela vai virar força muscular através do trabalho, ela vai virar movimentos mínimos, sabe? De respiração, de sangue correndo, que é o que a gente chama, não sei se você já ouviu esse termo, chama energia basal. Ah, sim, que a gente A energia precisa, né? basal é a Sim, energia básica que você precisa para para literalmente ficar não fazer vivos. nada. Exato. Ah, Então, perfeito. tudo que você consome vai virar alguma forma de energia. Nem tudo vai virar trabalho, nem tudo vai virar força, mas eles sempre vão virar alguma forma de energia, Ah, combinado. tá? Obrigada. Então, meninas, ó, eu já sei o que é calor. Calor é uma forma de energia e é uma energia em trânsito. É uma coisa que se propaga. Como que o calor se propaga? Três formas: condução, convecção e radiação. A gente vai falar de cada uma delas agora, tá? A condução é uma troca de calor que ela requer contato.
entre os corpos que estão trocando calor. Então, eu nunca vou trocar calor com a minha garrafinha de longe. Eu preciso tocar na minha garrafinha para falar que eu fiz uma troca de calor por condução. A troca de calor por condução é uma troca de calor que acontece de molécula a molécula. Então, por isso que precisa desse toque. Então, olha aqui na figurinha. Eu pego uma barrinha de ferro, coloco uma pontinha dela na fogueira, e essa barrinha de ferro vai se esquentar primeiro aqui na pontinha. Essas moléculas que estão quentinhas aqui, vai transmitir calor para a molécula vizinha, que vai transmitir para a vizinha, que vai transmitir para a vizinha, até chegar na minha mão, que também só vai trocar calor com esse ferrinho porque está encostado nela. É tipo quando a gente está cozinhando e aí a gente esquece a panela, a colher na panela. E aí você só queima a mão quando você de fato faz o quê? Encosta na colher. Então, a troca de calor por condução exige esse contato. Então, mas quando eu chego perto da fogueira, eu sinto que ela me aquece. Não é condução. Na condução, você tem que pôr a mão na fogueira. Você tem que ter esse contato. Coloquei a mão na minha mesa, coloquei a mão numa parede, toquei. Então, é uma troca de calor por condução. Ok? Já a convecção é uma troca de calor que só ocorre em fluidos. O que é um fluido? Alguém sabe? Eu só sei que podem ser gases ou líquidos. Perfeito. Fluidos é tudo aquilo que não é sólido. O que não é sólido? Gases e líquidos. Fluido para a física é tudo aquilo que escoa e que se adequa ao recipiente que a gente coloca. Pensa comigo. Tem água aqui dentro da minha garrafinha. O formato da água é o formato da minha garrafinha. Se eu pegar essa água e colocá-la num copo, a água vai pegar o formato do copo. Perfeito? Agora pega a minha caneta e põe dentro de um copo. A caneta vai assumir o formato do copo? Não, ela vai continuar sendo a caneta, porque ela não é um fluido. Eu costumo brincar, para vocês não esquecerem, que gatos são como fluidos. Eles se adequam em qualquer recipiente que eles entram. Essa é a definição de fluido: se adequar ao recipiente que você coloca. Então, o gato é tipo um fluido, tá? Então, lembra disso. Fluido é tudo aquilo que escoa e é tudo aquilo que se adequa ao recipiente. Ou simplesmente como a Lara falou, fluido são líquidos e gases. Ok? O que acontece na convecção, então? Já deu para perceber que a convecção não vai acontecer em coisa sólida. Então, quando eu toco minha garrafinha, não tem nada de convecção aqui. Porque eu sou um sólido, a garrafa também. Na convecção, o que vai acontecer é que os fluidos, eles vão se movimentar. Assim, ó. Imagina que a gente tem aqui um canecão cheio de água e a gente põe esse canecão no fogo. Vocês já devem ter percebido que começa a dar umas bolinhas aqui, ó, no fundo do canecão. E essa bolinha, ela é um fluido de maior temperatura.
ela vai subir. Ela vai fazer um movimento ascendente. Enquanto a porção de água que está lá em cima, que está numa temperatura mais baixa, vai fazer um movimento descendente. A gente chama isso de corrente de convecção. Convecção. O fluido de maior temperatura sobe, o fluido de menor temperatura desce. E eles vão fazer esse movimento de sobe e desce até que todo líquido esteja na mesma temperatura. Ou seja, até que todo líquido tenha trocado calor. Exemplos do cotidiano de vocês que tem a ver com convecção. Ar-condicionado. Por que eu instalo o ar-condicionado em cima e não embaixo? Porque a minha ideia é que o ar frio que saia do ar-condicionado possa descer. Porque o fluido frio desce. Agora, se eu tenho um aquecedor na minha casa, se eu tenho uma lareira na minha casa, aonde que eu coloco ela? Embaixo, para que o ar quente possa subir. Ah, Débora, então eu não posso colocar um ar-condicionado embaixo? Poder pode. Ele só não vai estar trabalhando na melhor eficiência dele. Porque imagina só, vou colocar um ar-condicionado aqui, ó, aqui embaixo. Ele só vai resfriar, meninas, daqui para baixo, por causa da convecção. É claro que com o passar do tempo, o ar frio que está aqui vai entrar em contato com o outro, que vai entrar em contato, que vai entrar em contato, vai ter troca de calor por condução também. Só que é um processo mais lento. Então, seria uma sala com ar-condicionado que ela demoraria para resfriar. Ou que você gastaria mais energia, conta de luz, porque você ia ter que pôr o ar para funcionar no tal. Então, por que que o ar-condicionado fica em cima? Por que que o aquecedor fica embaixo? Para naturalmente eles fazerem essa corrente de convecção. Tudo bem? Então, essa corrente de convecção, ela é um movimento natural. O fluido de maior temperatura sobe, o fluido de menor temperatura desce. Vai ser sempre assim. Débora, rapidinho. Uhum. Quando eles, por exemplo, o ar-condicionado, aí tá, sei lá, 23 graus e a sala fica inteiramente com 23 graus. A gente pode falar que, tipo, entrou em equilíbrio térmico, Pode, alguma coisa assim? pode. Inclusive, Ana, o ar-condicionado fica ativado enquanto isso não acontece. Por isso que Perfeito, a gente entendi. fala que é bom você ligar o ar-condicionado e fazer o quê? Fechar Já seu não. quarto. Perfeito, entendi. Tipo Porque se assim, o você liga o 18 não ar, vai gelar mais rápido. não vai, não gela mais rápido. Ele só vai fazer o ar da sua sala chegar em 18. Perfeito, entendi. Então, se você liga o ar e deixa a janela aberta, ao mesmo tempo que o ar está tentando tirar calor da sua sala, tem calor chegando pela janela. Ou seja, ele vai funcionar sempre, ele não vai parar. Então, você vai gastar mais de conta de luz. Beleza, entendi. Beleza? Ótimo. Ô, gente, fica a dica, hein? Colocar o ar no 15 não vai fazer gelar mais rápido, tá? Não é assim que o ar funciona. Presta atenção, pegadinha de prova. Coloquei uma panela no fogo com água. E tem uma batata dentro dessa panela. Como que a água aquece a batata? Eu posso falar que é por convecção? Não posso, porque a batata não é um fluido. Mas a água vai se esquentando, tipo, a parte de cima que tá mais fria com a parte de baixo Sim, por convecção, né? sim. A água Tá. com ela mesma, convecção. Mas como que a água esquenta a batata? Por condução. Por condução. É aquela água que está numa alta temperatura.
em contato com a batata que vai dando calor para a batata. Então, gente, por mais que tenha um fluido aqui no meio, tem água, é um fluido. Se te perguntar de um sólido, não pode ser convecção. Convecção só ocorre em fluidos, ok? E por último, a irradiação. A irradiação, ela vai acontecer através de ondas eletromagnéticas. De todas as três, ela é a única que ocorre no vácuo. Exemplo, como que o Sol me aquece? O que que tem entre o Sol e a Terra? Vácuo. E mesmo assim, eu sinto o calor do Sol. Gente, de dia é diferente de noite. No Sol é diferente de na sombra. O Sol está me encostando para eu falar que é contato? Não. Essa energia que veio do Sol tem a ver com corrente de convecção? Passou por algum fluido? Não, não tem fluido no vácuo. Então, ela vem através de ondas. Que ondas? Raios infravermelhos, tá? Então, a irradiação é a única capaz de acontecer no vácuo, mas ela também acontece fora dele. Olha essa figura comigo. Como que eu troquei calor com a fogueira por condução? Eu tentei encostar um sólido nela e o toque vai me esquentar. Como que eu troco calor com a fogueira por convecção? Eu ponho a mão em cima da fogueira, porque eu sei que o fluido quente vai subir. Ok. Mas todas vocês sabem que se eu colocar a mão na lateral da fogueira, ela também vai me esquentar. Não foi por contato, não foi por convecção, porque convecção é só movimento na vertical. Quem me esquentou então? Ondas infravermelhas, ondas eletromagnéticas, tá? Então a irradiação ela não requer nem o contato, nem o movimento do fluido. Outra coisa, dizer que uma forma de calor está acontecendo não significa que as outras não possam acontecer simultaneamente. A gente troca calor dessas três formas. Às vezes uma é mais evidente do que a outra, mas as três podem estar acontecendo no mesmo exercício. Tudo bem? Façam esse link direto na cabeça de vocês. Condução contato, convecção fluido e radiação ondas. Isso aqui ajuda a gente a resolver 90% das questões. Ah, vocês já viram um passarinho assim? Parece que ele levanta as asinhas, né? Que ele infla as asinhas. Para que ele faz isso? Para entrar ar debaixo da asinha dele. Não sei se vocês sabiam, mas o ar é o que a gente chama de isolante. Ele é um bom isolante. O que é um material isolante? Ah, é aquele que isola. Não. Ó, perdi até minha roquidão agora para brigar com vocês. Isolante é o cara que conduz com dificuldade. Condutor é o cara que conduz com facilidade. Então, quando a gente pensa nessa questão do passarinho, ele faz isso aqui para entrar ar entre as peninhas dele. Ele faz isso porque ele está com frio. E aí ele levanta as peninhas para o ar entrar, e o ar, como é um bom isolante, vai fazer com que ele não perca tanto calor para o ambiente. Presta atenção. O ar é um bom isolante, tanto térmico quanto elétrico.
Metais tendem a ser bom condutor, tanto térmico quanto elétrico. É por isso que as panelas são feitas de metal, que elas esquentam, né? Elas trocam calor com facilidade. A gente usa roupa de lã. Vocês já pararam para pensar que a roupa de lã é o que o passarinho faz com ele? A roupa de lã é uma roupa que acumula muito ar. Por que que a lã acumula muito ar? Porque ela é toda furadinha. É igual espuma de edredom. Por que que edredom esquenta? Por causa do ar que acumula na espuma do edredom. E aí isso faz com que a gente não perca calor. Larinha, já te dou a palavra, me dá só um segundo. Outro exemplo, só porque eu lembrei aqui agora desse negócio de esquentar, né, do edredom. É muito comum a gente pegar um casaco, vestir o casaco e falar assim: peraí, que eu vou pôr uma blusa ali para ela me esquentar. Gente, a blusa não tem poder nenhum de te esquentar. O que que a blusa faz? Ela evita que o calor do seu corpo saia para o ambiente. É isso que o passarinho está fazendo. Quando entra ar debaixo das asinhas dele, isso impede que o calor do corpo dele saia para o ambiente. Então, não é que o ar esquenta o passarinho, só que por ele ser um bom isolante, ele dificulta essa troca de calor entre o passarinho e o meio ambiente. Fala, Lara. Então, é porque eu fiquei em dúvida, Hum, porque o processo de construção de uma garrafa térmica, entre o primeiro metal que reflete e o segundo, que é onde a gente pega, tem um espaço de vácuo, tem sim. teoricamente, para evitar a troca de calor. Se o ar é um isolante térmico, por que que tem que deixar o vácuo? Porque se a gente deixa o ar, você ainda pode ter as trocas de calor por condução e convecção, além da irradiação que já vai acontecer de qualquer jeito. Então, a ideia da garrafa térmica é justamente ela ter mecanismos que impedem as três trocas de calor: condução, convecção e irradiação, Entendi. Obrigada. tá? Vou pegar o gancho da Lara e vou falar da garrafa térmica. Alguém quer falar do ar do passarinho ou ficou tudo bem? Ô, gente, nada de vestir o casaco para o casaco te esquentar. O cobertor também não te esquenta. Se o cobertor te esquentasse, olha só que louco. Imagina que você está viajando, que você está num lugar muito frio. Na hora que você vai deitar, a cama está quente te esperando? Não, é você que esquenta a cama. Então, você que quando entra debaixo do cobertor, o cobertor te isola e aí esse calor não sai. O calor ele sempre vai passar do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Outra coisa que também já foi questão de prova. E se eu enrolar um bloco de gelo com o cobertor? O que que vocês acham que vai acontecer? Peguei um bloco de gelo, enrolei um edredom. O gelo vai ficar perdendo calor aos poucos, vai ficar derretendo. Então, mas será que ele vai derreter mais rápido ou mais devagar do que se ele estivesse aqui do lado de fora? Não, vai demorar para derreter, né? Vai demorar para derreter. Porque do mesmo jeito que quando eu me cubro, o cobertor não deixa o meu calor sair, se eu cobrir o gelo, ele vai diminuir que o calor do ambiente entre para o gelo. Então, o cara que é isolante, ele é isolante tanto para saída quanto para entrada de calor, tá? E para que que eu tenho uma garrafa térmica? Para impedir as trocas de calor. Primeira coisa, gente, para que que eu tampo a minha garrafa térmica? Imagina, tem um café quentinho. Você abriu a garrafa,
qual que é a primeira coisa que sai? Fluido. Vapor da água. Exatamente. E é um fluido com alta temperatura, porque como a gente viu, o fluido quente sobe. Então, a principal função da tampa da garrafa térmica é impedir a convecção. É para isso que ela tem tampa. Aí o vácuo que a Lara perguntou, entre aonde fica o líquido e aonde a gente põe a mão, existe um vácuo. O que que esse vácuo está fazendo ali? Esse vácuo está aqui para impedir que tenha qualquer substância aqui. Não tem nem líquido, nem gasoso, nem sólido. Então, ele vai impedir a condução. Porque a condução não ocorre de molécula a molécula. Se eu ponho uma parede de vácuo, não tem molécula ali. Então, a condução não vai acontecer. Por último, dentro de toda a garrafa térmica, a gente tem uma parede meio espelhada, uma parede meio de alumínio. Isso é para impedir a irradiação. Por que, Débora, a irradiação? Do mesmo jeito que quando a luz bate no espelho, ela reflete, a onda eletromagnética de calor, quando bate no espelho, reflete. Então, é um jeito da gente manter o calor dentro da garrafa térmica. Então, vocês têm que pensar o seguinte: exercícios de garrafa térmica, eu não estou preocupada em como o calor ocorre. Eu estou preocupada em como não deixar ele acontecer. Seja o que está ali dentro, quente ou frio. Alguma pergunta? Lorena, Júlia, tudo certo? Tudo certo. Débora, rapidinho, só de curiosidade, por que, por exemplo, a garrafa térmica, quando mais vai usando ela, ela vai ficando, tipo, ela esquenta menos, sabe? Ana, podem ser vários motivos. Vou te dar alguns exemplos. Beleza. Você já deve ter ouvido falar que garrafa térmica não pode cair no chão. Ah, sim. Dependendo do jeito que ela cai e ela quica, ela pode ter um rachamento nessa parte aqui, que é onde tem o vácuo. E se ela tem um vazamento, ali você não tem vácuo mais, você começa a ter troca de calor por condução. Tá bem. Então, quanto mais velha a sua garrafa for, muito mais provavelmente ela já bateu em alguns lugares e ela pode perder esse vácuo. Beleza. Outra coisa, a tampa. Com o tempo de tanta gente usar, ela vai perdendo a vedação. Não tá. é igual uma porta de carro que você troca a borrachinha e tá novo. Não tem tanta borrachinha ali. Então, ela vai perdendo a vedação. Então, a tampa já não vai sendo tão eficiente mais. Então, é mais de uso mesmo. Não tem nada de errado Beleza. com a garrafa. É a questão do uso e a maneira como a gente vai meio que diminuindo essa proteção que ela tem. Ah, não. Beleza, Tá? obrigada. Ô, Agora, Débora, dica. Giovana, deixa eu te perguntar, a garrafa térmica, ela funciona igual o cooler? Aham. O cooler, o copo Stanley, tudo isso é o mesmo funcionamento. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma garrafa térmica para um copo Stanley? Provavelmente a tampa. Então, se eu sempre perguntar, quem é mais eficiente, a garrafa fechadinha ou ela aberta? Ela fechadinha. Aí vamos para o cooler. Por que que o cooler, às vezes, não é tão eficiente quanto a garrafa térmica? Porque ele não teria essa parede espelhada. Então, a gente meio que não está impedindo a irradiação. Então, a garrafa térmica ainda ganha. Ela é melhor no quesito não trocar calor. Débora, Mas é a mesma ideia, é o mesmo funcionamento. Oi. eu não me veio à memória o que que é cooler. Cooler é aquele negócio que a gente leva pra praia, é tipo um isopor cheio de cerveja Ah, dentro. entendi. Lembrei. Só que agora tem um chique de plástico, aí não chama mais isopor, chama cooler. É aquilo. Por falar em cerveja, para quem bebe, é muito comum que quando a gente vai tomar cerveja, a gente não querer espuma.
Até quem não bebe, vocês já devem ter visto as pessoas falar, ai, não gosto de espuma. Ô, gente, o que que tem na espuma da cerveja? Eu não bebo, não. Então, Mas mas o que eu que tem acho na que é gás espuma? carbônico. Então, E tem ar, não tem? E a gente viu que o ar é o quê? Um bom isolante. Mas também Então, tem muito na Coca-Cola, né? tem também. O que eu tô querendo dizer é que a espuma é boa. A espuma ajuda a manter aquele copo de cerveja gelado por mais tempo, porque a gente dificulta a troca de ar, pelo menos por aquele caminho. Ô, Débora, Então, espuma não é de tudo ruim. Oi, eu não sei se isso tem a ver com física ou se você vai saber me responder isso, porque eu nunca pensei nesse assunto como física. Mas ah, por que a, o espuminha da Coca-Cola se desfaz mais rápido do que a da cerveja? não sei. Acredito que sei que tem alguma coisa a ver com a composição e com o tanto de gás que tem ali. Porque a cerveja, o gás que é produzido nela é da fermentação própria do trigo, né, da levedura que a gente está usando ali. A Coca-Cola, o gás da Coca-Cola não é uma coisa natural, eu acho que é uma coisa meio que colocada. Então, muito provavelmente, esses gases não têm os mesmos componentes, sabe? Agora, eu não sei te falar qual componente que eles têm de diferente para isso acontecer. A gente pode pesquisar, depois eu te falo, Tá bom, obrigada. tá? Mas eu diria que a principal diferença é essa. É, o gás que tem na cerveja, ninguém colocou gás na cerveja. Ele aconteceu ali como resultado da fermentação, o que não é o caso da Coca-Cola. Meninas, tudo bem até aqui? Condução, convecção e radiação? Não quer mudar o slide. Mudou. Agora que a gente bateu muito papo, vamos à parte chata. Vamos calcular, tá? Recapitula comigo. Eu já sei o que que é calor. Calor é uma forma de energia em trânsito. Eu já sei como que o calor transita. Condução, convecção e radiação. Agora, o que a gente precisa fazer é calcular quanto que transitou, quanto que passou, quanto de calor um corpo ganhou, quanto de calor um corpo perdeu. Para fazer esse cálculo, a gente vai ter duas formulinhas, o que macete e o que mole. Pegaram o macetinho, né, gente? Que macete, que mole. São as duas formas que a gente tem para calcular o calor. Vamos usar elas em situações diferentes. Repara, o que macete você vai usar quando tiver variação de temperatura. Quando o corpo está esquentando, quando o corpo está esfriando, quando a temperatura está mexendo, está subindo, está descendo, quando tem variação de temperatura. Mas não pode mudar o estado físico, Não né? pode, só temperatura. Por quê? Quando mudar de estado físico, a gente vai usar o calor latente, que é o que mole. O que que é mudar estado físico? Tá fervendo, tá derretendo, tá congelando. Então, eu preciso ler o exercício com atenção para saber qual das duas que eu vou usar. Vai ter exercício que a gente vai usar as duas? Vai. Por quê? Pensa uma água no fogão. Primeiro ela eleva a temperatura, depois ela ferve. Ela faz uma coisa de cada vez. Então, a gente até pode fazer os dois cálculos. Mas dizer que enquanto ela está fervendo, ela está esquentando, isso não acontece. Para quem gosta de café, às vezes a água do café começa a ferver, isso significa que ela já atingiu 100 graus Celsius. Aí você vira e fala assim, deixa ferver mais um pouquinho. Gente, não vai passar de 100. A partir do ponto, do momento que aquele corpo começou a trocar de estado,
ele não troca mais de temperatura. É ou uma coisa ou outra. Nunca as duas simultaneamente. Então, ou eu estou trocando de estado, ou eu estou trocando de temperatura. Nunca os dois ao mesmo tempo. Vamos entender a fórmula agora. Que macete? QMC delta T. O Qzão vai ser a quantidade de calor. É justamente a caloria, o joule, a quantidade de calor que o corpo ganhou ou perdeu. O M é a massa. O delta T, o que é delta em física? Variação. Então, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Esse Czinho é o que a gente chama de calor específico. Não preocupa com ele. Ele é dado, ele é fornecido. Ele vai variar de substância para substância. Cada substância vai ter um Czinho diferente. Eu trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês verem, mas, gente, pelo amor de Deus, não precisa decorar, tá? Calor específico da água. O quê? Uma caloria, grama, grau Celsius. O que significa isso? Significa que eu preciso dar uma caloria para 1 grama de água variar 1 grau Celsius. Débora, Ou, por exemplo, quando eu vou aplicar isso num exercício, eu tenho que transformar essa caloria para joule ou eu utilizo ela em caloria mesmo? só se a resposta final quiser em joule, mas o que eu te aconselho? Deixa para você transformar só no final. Qual que é a regra? Quando você for fazer o quimacete, na verdade, você vai fazer todo mundo chegar na unidade do calor específico. É ele que manda na unidade. Então, se o calor específico está em caloria, você vai fazer a conta em caloria. Se o calor específico está em grama, você vai usar a massa em grama. Se o calor específico tivesse em graus Fahrenheit, a gente ia ter que transformar a temperatura para Fahrenheit. Então, o calor específico é o cara que define as unidades. Então, na verdade, é o contrário do que você me perguntou. Você não muda o calor específico. Você muda o resto para ficar igual a ele. Tá? Entendi. De Obrigada. nada. Débora, qual que é a definição de calor específico? Repete para mim. Repito. É a quantidade de calor para 1 grama variar 1 grau Celsius. Nossa, que difícil, eu não vou conseguir decorar isso não. Então, a gente vai pensar o seguinte. A gente vai resumir isso em uma palavra. Dificuldade. Calor específico é a dificuldade que um corpo tem de esquentar. Quanto maior o calor específico, mais difícil é esquentar aquele corpo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o calor específico da areia. A areia precisa de 0,19 calorias para que 1 grama varie 1 grau Celsius. Gente, de dia na praia, meio-dia, quem tá mais quente, a areia ou a água? A areia, a água fica depois, porque ela demora mais para absorver. Exatamente. Por quê? Porque ela tem maior calor específico. É por isso que as pessoas tomam banho de lua, né? Que a água tá mais quente. E a areia tá como de noite? Super fria. Geladaça. Aham.
Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de pisar na areia à noite, na praia. A areia tá muito gelada. Por quê, gente? O cara que tem um baixo calor específico, ele vai esquentar rápido demais. Então, de dia tá super quente, mas à noite esfria rápido demais. Então, à noite tá super frio. Já a água, ela demora muito para esquentar, mas ela também vai demorar muito para esfriar. Quem aqui toma chá? Gente, o chá demora uma eternidade para esfriar. Por quê? Porque a água tem um alto calor específico. Ai, Débora, um é alto? Um é alto. Gente, compara os outros que estão aqui na tabela. A água tem um alto calor específico. É por isso que a gente usa muito a água para refrigerar as coisas. Por que que eu ponho água no motor do carro? Para refrigerar o motor do carro. Por que que quando eu vou construir uma usina nuclear, eu vou construir perto de um mar, perto de uma água corrente? Para refrigerar a usina. A água é uma coisa, uma substância, que tem alto calor específico, o que significa que ela tem muita dificuldade para variar de temperatura. Associem calor específico à dificuldade. Eu garanto, vai dar certo sempre. Então, quanto maior o calor específico, mais difícil é para aquele troço mudar de temperatura. Tá? Então, que macete, calor específico vai ser dado para vocês. E o que mole? Esse L, ele é tipo calor específico. Ele é chamado de calor latente de fase. Ele também é dado, tá? Não precisa preocupar. Também depende da substância, é fornecido. Então, ó, esses dois dados são fornecidos. Vamos lembrar um pouquinho de mudança de fase? Tá aí uma coisa que a gente aprende desde a quinta série, parece que a gente nunca aprende, né? Esses nomezinhos, essas mudanças de fase. Deixa eu pôr isso aqui no meio. Fusão é quando eu passo do estado sólido para o estado líquido. Para isso acontecer, o meu corpo vai ganhar calor. Vaporização é quando eu passo do estado líquido para o estado de vapor. Para isso, o meu corpo também ganha calor. Eu sei o calor latente da água. O calor latente de fusão da água, ele vale 80 calorias por grama. O calor latente de vaporização da água vale 540 calorias por grama. Meninas, eu só sei isso de tanto que eu já usei. Isso aqui vocês não têm obrigação nenhuma de decorar, isso vai vir na prova. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: quando um corpo faz fusão, a gente vai colocar lá na formulinha do que mole mais 80. Mas se eu estiver fazendo um exercício que o meu corpo fez solidificação, eu vou usar menos 80. Isso mostra para mim que para aquilo acontecer, eu precisei retirar energia daquele corpo. Por isso que ele vai vir com sinal negativo. O sinal quem põe é você, tá? Então, o valor é dado, 80, mas o sinal quem põe é você. A mesma coisa, para um corpo vaporizar, eu vou usar mais 540. Para um corpo condensar, eu vou usar menos 540. Ok? Repara, para eu derreter 1 grama de gelo, eu tenho que dar 80 calorias. Para eu ferver 1 grama de água, eu tenho que dar 540.
É mais difícil ferver do que derreter. Entenderam o que esse valor significa? O calor latente também mostra para mim o quanto que aquele corpo é suscetível, tem facilidade para poder trocar de estado. Tem que saber esses nomezinhos: fusão, vaporização, liquefação, solidificação. Meninas, sobre essas duas formulinhas, alguma pergunta? Tudo Bia, certo. Yasmin, tudo certo? Ótimo, Lara. Certo. Perfeito. Bom, agora para a gente encerrar isso aqui e poder fazer alguns exercícios, queria só que vocês olhassem esse esqueminha aqui que eu montei. Imagina que eu pego uma pedra de gelo a menos 20 graus Celsius. Se eu pegar essa pedra de gelo a menos 20 graus Celsius e colocar ela em cima da mesa, ela vai derreter de imediato? O que vocês acham? Peguei uma pedra Não. de gelo, Obrigado, não. coloquei em cima da geladeira, ó, em cima da geladeira, a louca. Peguei uma pedra de gelo, coloquei em cima da mesa. Assim que eu colocar em cima da mesa, ela já vai derreter? Não. Por que que não? Qual é a temperatura que o gelo derrete? Acho que é esse zero aí, né? Não? É no zero? E ele tá no zero? Não, ele tá lá no Não. menos 20. O gelo não sabe derreter no menos 20. Então, quando eu pegar essa pedrinha de gelo aqui, ó, no menos 20, a primeira quantidade de calor que ela vai ganhar é para aumentar a temperatura de menos 20 a zero. Seria um calor sensível, seria um quimacete. Quando esse gelo chegar a zero, aí que ele começa a trocar de estado. Aí começa a ser um calor latente. O que eu estou dizendo para vocês é que enquanto essa pedrinha de gelo estiver derretendo, ela vai estar a 0 graus. Porque só depois que essa água derrete por inteiro é que essa água vai aumentar a temperatura. Ou seja, que a gente vai ter outro calor sensível. A água chegou a 100, vai ferver, vai mudar de estado de novo, que mole, calor latente. Débora, ferveu, mas eu continuei esquentando ela, dando calor. Outro calor sensível. O que eu quero que vocês tenham em mente? Eu preciso fazer um chá, mas não tem água na minha casa, só tem gelo. Aí eu te pergunto assim: qual é a quantidade de calor que eu preciso para que um gelo vire um chá? Qual é a quantidade de calor que eu preciso para pegar um gelo e fazer ele ferver? Aí você tem que acompanhar essa linha de raciocínio. Vai ser um calor latente, ó, sensível, mais um calor latente, mais um calor sensível. Então, no exercício, o calor total que eu preciso para fazer meu chá seria o calor sensível do gelo, o calor latente e o calor sensível da água. Eu tenho que somar esses três caras, eu não posso fazer uma conta só. Por quê? Se a matéria faz uma coisa de cada vez, eu tenho que calcular uma coisa de cada vez. Tudo bem? Num gráfico, como que eu represento essa transformação que eu mostrei para vocês? Eu pego o gelo a menos 20, faço ele chegar no zero. Quando ele chega no zero, ele fica no zero por um tempo, porque é quando ele está mudando de estado.
Depois que ele muda de estado, ele vai esquentar até no 100. Chegou no 100, ele vai ficar aqui no 100 por um tempo, que é quando ele está mudando de estado de novo. Depois ele esquenta, sei lá, igual até o 120, que é o que está ali na figurinha. Então, num gráfico de calor, as linhas retas são justamente os calores latentes. Elas mostram para a gente a mudança de estado. Enquanto as linhas em diagonais mostram para a gente os calores sensíveis, que é quando o corpo está mudando de temperatura. Tudo bem? Alguma pergunta? Podemos fazer um pouquinho de exercício? Pega a apostila aí para mim, por favor. A gente vai começar fazendo esse número 2. E é uma questão do Enem, inclusive. Débora, volta pra mim rapidinho no gráfico. Volto. Obrigada. De nada. Bom, já vou até desenhar minha geladeira aqui, ó. Vamos lá. Questão número 2. Para diminuir as perdas térmicas, ó, eu quero pensar igual a garrafa térmica, eu quero diminuir. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados opcionais. Primeiro cuidado: devemos distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do ar quente para cima. Pensa naquela geladeira convencional, de uma porta só. Ele não especificou, gente, então ele está falando dessa geladeira, aquela de uma porta só, de grade, nada de freezer embaixo, nada de 2 portas, geladeira normal, tá? Por que que o freezer da geladeira fica em cima? Pelo mesmo motivo que o ar-condicionado fica em cima. Porque o ar frio desce. À medida que esse ar frio desce, ele vai trocando calor com os alimentos que ele encontra ali na geladeira. E acaba que ele vai se aquecendo. Então, quando ele chega aqui embaixo, ele já não é um ar tão frio mais. Então, ele sobe para poder fazer a corrente de convecção. Sim, enquanto a tua geladeira estiver fechada e não estiver em equilíbrio, ela vai ficar fazendo corrente de convecção. Vocês já devem ter ouvido falar que não pode pôr a panela muito quente na geladeira. Ah, minha mãe não deixa. Terminou de fazer a comida, tem que esperar esfriar. Não é porque vai estragar a geladeira, a panela, nada não. É só porque a geladeira vai funcionar com uma potência um pouquinho maior para poder manter esse ciclo dela, que é o ciclo normal. Então, quando ele fala, devemos distribuir os alimentos nas prateleiras? Sim. Porque, gente, se eu coloco tudo na primeira prateleira, e só umas coisinhas embaixo, mas, tipo, eu loto a primeira prateleira, eu dificulto, eu tiro o espaço dessa movimentação acontecer. Então, a primeira afirmativa está correta. Eu tenho que distribuir os alimentos para facilitar as correntes de convecção, tá? Segunda afirmativa. Manter as paredes do congelador com uma camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. Para quem não sabe, o gelo é um bom isolante. Não é à toa que os esquimós constroem a casinha deles de quê? De gelo. Gente, eu não estou dizendo que o gelo é quente. Não é isso. Se eu pôr a mão no gelo, ele tem uma baixa temperatura.
que eu estou dizendo é que o gelo dificulta a troca de calor. Eu, em contato diretamente com o gelo, não é legal, porque eu estou perdendo calor para o gelo. Mas se eu ficar num ambiente que tem gelo em volta, sem diretamente estar encostado em mim, o gelo é um bom isolante. Então, se eu deixar o refrigerador aqui, o freezer, cheio de gelo aqui dentro, isso, na verdade, dificulta essa troca de calor. Tanto que eu não sei se vocês lembram, não sei se é da época de vocês, mas as geladeiras mais antigas, mais simples, elas tinham uma opção escrito assim, degelo. Ela não fazia isso automaticamente igual as de hoje. Você tinha que apertar lá ou então tirá-la da tomada e deixá-la gelar. O gelo é um bom isolante. Então não é legal, não é interessante eu manter a camada grossa de gelo no meu congelador. Então a segunda é falsa. Terceira e última afirmativa. É legal limpar o radiador, que é aquela grade que fica atrás da parte da geladeira, periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Galera, como que a geladeira funciona? Ela tira calor de dentro dela e joga para fora. Ela faz isso, aquelas antigas, na parte de trás, que é o que ele está chamando de radiador. Vocês lembram que a gente colocava o uniforme para secar atrás da geladeira? Aquilo ali é justamente onde ocorre a troca de calor. Se eu deixo ali ficar sujo, se eu coloco o uniforme ali para secar, eu estou dificultando essa troca de calor. Então, a terceira afirmativa é verdadeira. Limpar a parte de trás da geladeira com certa periodicidade, não colocá-la tão colada na parede, deixar um espacinho para essa troca de calor acontecer. Tudo isso aumenta o funcionamento dela. Então, para melhorar o funcionamento da geladeira, para diminuir as perdas que ela pode ter, as operações 1 e 3 são aconselháveis. Tudo bem? Alguém não entendeu? Clara, tudo certo por aí? Tudo, tudo certo. Ana? Tudo tranquilo, Deb. Beleza. Vamos para o número 6 agora? O calor e suas formas de propagação se manifestam em diversas situações, tanto na natureza quanto nas atividades humanas. Assim, fenômenos aparentemente muito diferentes são semelhantes quando analisados mais detidamente. Veja, por exemplo, a energia do Sol que aquece o nosso planeta e a energia emitida pelo magnetron do forno de micro-ondas, que aquece os alimentos colocados em seu interior, são fenômenos que envolvem propagação de calor. Pode-se afirmar que as formas de calor, de propagação de energia entre o Sol e a Terra, e entre o magnetron e os alimentos são, respectivamente, entre o Sol e a Terra ninguém pode errar. Como que troca calor, gente, entre o Sol e a Terra? O que tem entre eles? Radiação. Tem vácuo, então vai ter que ser irradiação. Irradiação também pode ser chamado de radiação só, tá? Então, entre o Sol e a Terra, como tem vácuo, só pode ser irradiação. Agora, eu gostaria que a gente pensasse no micro-ondas. Dentro do micro-ondas tem um aparelhinho que às vezes ele fica atrás, às vezes ele fica na parede do lado, que é o magnetron, que é o cara que emite
o calor, tá? Que emite as ondas de calor. E aqui dentro do micro-ondas, o prato de comida fica sempre o quê? Girando. Por que que ele fica girando? Porque o magnetron emite calor somente num sentido. Se eu não ponho o prato para girar, eu vou esquentar só um lado da comida. Como que o magnetron aquece os nossos alimentos? Encostou? Teve contato? O magnetron encostou na comida? Não. Foi por convecção? Tipo, foi um fluido quente que subiu? Também não. Foi também por radiação. É também ondas tipo infravermelhas, só que são chamadas de ondas micro-ondas. Por que que o micro-ondas chama micro-ondas? Porque ele emite micro-ondas. Essas micro-ondas que saem do micro-ondas, do magnetron, elas vão esquentar, na verdade, a molécula de água que tem na sua comida. Gente, todo alimento tem água. Um grão de arroz tem água. Então, o magnetron, essas ondas, elas vão aquecer a molécula de água através de um processo de ressonância. Elas vão fazer essas moléculas de água vibrarem mais. E se vocês se lembrarem, aumento de vibração é aumento de temperatura. Então, eu vou esquentar aquela molécula de água. Aí sim, aquela molécula de água, por estar em contato, por exemplo, com uma molécula de amido, com uma molécula de arroz, de feijão, vai esquentar por condução. Mas o magnetron vai esquentar a comida por radiação também. Tudo bem? Ficou claro? Sim ou não? Tudo certo. Perfeito. Bom, vamos falar de equilíbrio térmico. O que que acontece se eu misturar um café quente com um leite que eu peguei gelado lá na geladeira? Vai ficar morno. Não vai ficar nem tão quente quanto o café, nem tão frio quanto o leite. O que acontece é o seguinte. Vamos fazer um desenho aqui bonitinho, ó. Café, leite. Gente, eu vou pôr uns valores nada a ver, tá? Finge que o café está a 10 graus Celsius e o leite está a 4 graus Celsius. Quem dá calor para quem? O de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o café dá calor para o leite. Com isso, o café perde calor, enquanto o leite ganha calor. Mas ainda assim, o café dá calor para o leite. O café perde mais um cadinho, o leite ganha mais um cadinho. Ainda assim, o café dá calor para o leite. O café perde um cadinho, o leite ganha um cadinho. E agora, quem que é o corpo de maior temperatura? Não tem. Nesse momento, acontece o que a gente chamou de equilíbrio térmico. Eles entram em equilíbrio. O cara mais quente foi dando calor, esse foi recebendo e eles entraram em equilíbrio. Exercício de equilíbrio térmico é receita de bolo. Soma tudo, igual a zero. No caso do café com leite, quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do leite, igual a zero. Então, quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do leite,
igual a zero. Você vai abrir a fórmula, ó, MC delta T do café mais MC delta T do leite, isso tudo igual a zero. Por que que eu igualo a zero, gente? Porque tudo que um cara perdeu, o outro ganhou. De tal forma que o calor final é zero, porque tudo que eu perdi, o outro pegou para ele. Então, eu perdi, você ganhou. Então, isso é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Quantos corpos tiverem, a gente vai enfiar somando aqui. Quer ver? Por exemplo, eu estou fazendo um café com leite, só que vocês sabem que quando a gente põe a mão na xícara, a xícara também está quente. Então, se a xícara participar da história, vai ser calor do café, calor do leite, calor da xícara, igual a zero. Ah, Débora, eu coloquei uma pedra de gelo no café com leite. Calor do gelo, igual a zero. Quantos corpos estiverem se misturando? Quantos corpos estiverem entrando em equilíbrio térmico? É sempre igual. Soma tudo igual a zero. O que é o equilíbrio térmico? É quando os corpos atingem a mesma temperatura e aí não tem mais troca de calor. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Tudo bem? Giovana, tudo certo por aí? Tudo certo. Ok. Carol, Gel, Tudo sim, Débora. beleza. Então, voltando para a nossa apostila, questão número 7. Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que vai queimar a raiz do pelo. Não entendemos de laser, gente, então continua a leitura. Considere uma raiz de pelo que tem uma massa de 2 vezes 10 a menos 10 quilogramas e que está inicialmente a uma temperatura de 36 graus Celsius. Olha a palavrinha mágica. Ela vai ser aquecida pelo laser até chegar numa temperatura final de 46. Se o calor específico da raiz é igual a 3.000 joules quilograma graus Celsius, qual é o calor absorvido pela raiz durante o aquecimento? Então, vamos lá. Comando. Qual é o calor absorvido pela raiz durante o aquecimento? Informações. Eu tenho a massa, ó, vezes 10 a menos 10 quilogramas. Eu tenho ΔT, que é a variação de temperatura, que vai ser 46 menos 36, então vai dar 10 graus Celsius. E eu tenho aqui um calor específico de 3.000 joule quilograma graus Celsius. Dá aquela conferida. Quilograma, quilograma. Graus Celsius, graus Celsius. Como ele falou que esse cara foi aquecido, eu sei que ele está mudando de temperatura e não de estado. Então, a gente vai fazer um que macete, um calor sensível. Ó, o Qzão é o que eu quero. A massa vale 2 vezes 10 a menos 10. Olha o que eu vou fazer com calor específico. Posso pôr ele assim? 3 vezes 10 a terceira. E o ΔT é 10. O 10, quando está sozinho, gente, ele é elevado a 1. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. Tá vendo, Gel? Presta atenção. Como é tudo multiplicação, não importa a ordem que eu faço. Eu peguei o 2 e o 3 primeiro. Agora eu vou pensar nas potências.
menos 10 mais 3, menos 7, mais 1, menos 6. O quê? Qual que é a unidade da resposta? Joule. Por quê? Porque o calor específico estava em joule. Então, não tem como esse cara sair em caloria, por exemplo. É joule. Tudo bem? Tranquilo? Tentem perceber se está mudando de estado ou de temperatura. Dá uma respirada, a gente vai fazer o último agora para acabar. Nem acredito, ó, hoje eu vou liberar vocês no horário, tá vendo? E olha que eu tô falando bem devagar. Normalmente essa aula eu fico mais agitada também, mas hoje eu tô sem condições de ficar agitada. Quero ver amanhã, gente. Amanhã, todas as minhas aulas de manhã é no ensino médio. O que que eu vou fazer com esses meninos para eu falar pouco? Vou ter que dar outro teste surpresa. Aí não vai ter jeito. Vamos lá, a gente vai fazer o 14 agora para poder acabar. Presta atenção nesse exercício, tá? É o tipo que o Enem gosta. O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos anos. Uma das aplicações é o aquecimento da água para uso residencial. Ok. Em um local onde a intensidade da radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área de 1 metro quadrado é de 0,03 quilowatts por metro quadrado. O valor específico da água, do calor específico da água, é 4,2 quilojoules quilograma grau Celsius. Nessa situação, olha a pergunta: em quanto tempo é possível aquecer 1 litro de água de 20 até 70 graus Celsius? Nossa, quanta coisa, né? Primeira coisa, vamos anotar os dados. Eu tenho um calor específico, 4,2 kilojoule quilograma grau Celsius. Eu tenho um ΔT, todo mundo consegue ver o ΔT? Ela estava em 20. Eu esquentei até 70, então a temperatura variou 50. Eu tenho um volume de água, que é 1 litro. Presta atenção. Para água, somente para água, 1 litro é igual a 1 quilo. Só para água que pode fazer isso, hein, gente? Para o resto das coisas, espere ele te dar. Ele quer o tempo para essa água esquentar num lugar onde a área é de 1 metro quadrado. E num lugar onde tem uma intensidade de radiação de 0,03 quilowatt por metro quadrado. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem: o que está acontecendo com essa água? Ela está mudando de estado ou de temperatura? De temperatura. Ninguém falou em ferver a água. Ela está mudando de temperatura. Então, eu já estou aqui, ó, guardadinho na minha cabeça, que em algum momento eu vou ter que usar o quimacete. Débora, mas ele quer o tempo. Que fórmula que eu tenho que usa o tempo? Na primeira aula que a gente teve, eu falei para vocês do quão importante é o conceito de potência. Potência
é energia sobre tempo. Galera, essa fórmula cai no Enem todo ano. Por quê? Porque ela é muito ampla. Quando eu falo que potência é energia sobre tempo, pode ser energia calor, serve também para exercícios de elétrica, serve para energia cinética. Essa fórmula de potência, ela literalmente cabe em qualquer matéria da física que você estiver estudando. Inclusive, fica a dica. Sabe aqueles exercícios mirabolantes que misturam duas matérias? Do nada você tem uma água que está esquentando por causa de uma lâmpada, e aí tem energia elétrica misturada com energia térmica. A única forma, tô falando sério, a única forma de você resolver um exercício que misture duas partes da física nada a ver é usando a fórmula de potência. Potência é energia sobre tempo. Qualquer forma de energia. Então, eu vou voltar nessa questão e eu vou trabalhar que potência é calor sobre tempo. Calor é uma forma de energia. Mas qual calor, gente? MC delta T sobre o tempo. Entenderam que eu só abri a fórmula? Tá, Débora, e agora? Quanto que vale a minha potência? Bom, aí agora a gente vai vir para esse carinha aqui. Ele me deu esse troço aqui, ó. Intensidade de radiação. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu também não. Não é nenhuma unidade que a física trabalha. Mas Débora, a só uma gente. dúvida. Ah, Essas questões são consideradas difíceis na TRI? sim. Mas ainda assim são as que mais caem. Você pode olhar depois as questões do Enem que estão aí na apostila, quase todas envolvem potência. Tá? Então é uma coisa que tem que, apesar de ser difícil, tem que dar uma atençãozinha. Gente, o que eu faço quando o exercício me dá uma coisa que eu não sei o que é? Eu sento e choro? Não. Pode também, mas não. A gente vai para as unidades. Olha o que eu vou fazer. 0,03. O quilo, eu sei que é a mesma coisa que 1000. O watt, eu sei que é potência. Metro quadrado, eu sei que é área. Ele está me dizendo que eu recebo 0,03 vezes 10 ao cubo watts por metro quadrado. E a minha área é justamente de 1 metro quadrado. Então, ele está me dizendo que a potência vale 0,03 vezes 10 à terceira watts. Se o painel solar tivesse 2 metros quadrados, aí a gente faria uma regrinha de 3. Tipo, ele recebe 0,03 a cada 1 metro quadrado, para 2 metros quadrados, ele recebe X. Mas aprendam a tirar a informação da unidade. Isso aqui não é nada que a gente define. Agora, eu vou só melhorar isso aqui, tá, gente? 0,03 vezes 10 à terceira, 1, 2, 3, vai dar 30. Então, eu acabei de descobrir que a minha potência para 1 metro quadrado é 30 watts. Eu vou vir aqui, ó. 30 é igual a massa, cadê a massa? 1 quilo. Quanto que vale o calor específico? 4,2 vezes 10 ao cubo. Ao quilojoule aqui, ó, isso aqui não é unidade. Quilo é 1000. Então, por isso que eu abri aqui. O ΔT vale 50.
e o tempo é o que a gente está procurando. Débora, a questão nunca vai me dar a fórmula. Nunca é muita coisa, O mas Enem costuma dar? provavelmente não. Essas não. Essas não. Tudo bem aqui, gente? Aí a gente vai ter que fazer essa continha. Não vai ter muito jeito. Passo 30 para lá, ó, o T para lá, 30T é igual a 50 vezes 4,2, vai dar 210. 210 vezes 10 ao cubo. Então, nosso tempo vai ser 210 vezes 10 ao cubo, dividido por 30. Isso vai dar 7, né? 7 vezes 10 ao cubo. Segundos, está todo mundo no sistema internacional. Então, 7 vezes 10 ao cubo, segundos. 7.000 segundos. É o tempo que eu preciso para essa água esquentar nessas condições. Por favor, refaçam esse exercício depois sozinhos, tá? E aí, gente, para acabar de vez, eu prometo, eu queria só falar com vocês sobre a lei de Fourier. A lei de Fourier é uma matéria que até uns 3 anos atrás eu costumava nem dar. Porém, ela vem aparecendo nas provas do Enem com certa frequência. Não apareceu ano passado, mas apareceu ano retrasado. Gel, essa fórmula ele deu. Por quê? Porque é uma fórmula muito específica. A lei de Fourier, a gente vai usar para a troca de calor por condução. Ela serve para a gente calcular o fluxo de calor no objeto. Então, por exemplo, eu peguei aqui um ferrinho, coloquei a pontinha dele no fogo, e eu quero saber em quanto tempo ele vai demorar para esquentar minha mão, que está lá do outro lado. Eu vou usar a fórmula de Fourier. O A vai ser a área desse ferrinho. O E vai ser a espessura do ferrinho. O K depende do material, isso é dado para vocês. É alumínio? É ferro? É ouro? Então, isso é dado. E essa bolinha cortada é justamente o fluxo de calor. É o quanto de calor que passou daqui até aqui. A lei de Fourier, nas 2 vezes que ela caiu, a fórmula foi dada. Só que ela não foi dada assim, igual vocês estão vendo. Ela foi dada em forma de texto. Como assim, Débora, em forma de texto? Assim, ó. Sabe-se que o fluxo de calor é diretamente proporcional ao coeficiente do material, diretamente proporcional à área e à variação de temperatura. Mas ele é inversamente proporcional à espessura. Vinha escrito do jeito que eu falei. E aí, com isso, você conseguia montar a formulinha, tá? É uma questão de TRI difícil, mas assim, quem tiver condições, quem achar que vale a pena perder um tempinho com isso, vocês podem dar uma olhada nessa fórmula com calma depois, tá? Então, ela chama Lei de Fourier, ela só serve para condução, porque ela vai pegar essa questão do contato, essa questão do calor que passa de molécula para molécula. Na apostila de vocês, a questão. Cadê ela? A questão 17 e 18 envolvem a lei de Fourier. Eu vou ver se eu faço no papel uma das duas bem passo a passo, bem explicadinho, e mando uma foto para vocês no grupo, tá? Só para vocês verem como que aplica essa fórmula. Mas ela é só uma fórmula aplicada para a gente calcular o fluxo de calor. Olha como o fluxo me remete à ideia de movimento. Olha como eu estou lembrando que calor é uma energia em trânsito. Então, é para isso que a lei de Fourier serve.
Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Débora, acho que tá tranquilo. Tá, né? Eu acho que agora é praticar, né? Exato, exato. Essa matéria é igual cinemática. Tem que praticar, tem que fazer exercício. Vocês vão ver que na apostila tem muitos do Enem. Se vocês puderem dar, assim, o ideal seria que vocês fizessem todos da apostila. Mas se você tiver com o tempo muito apertado essa semana, por algum motivo, dá pelo menos prioridade para os exercícios do Enem. Não são fáceis. Então, já estou aqui, ó, esperando as dúvidas que eu vou receber essa semana. Tudo bem? Meninas, então é isso. Por hoje é isso. Uma boa noite para vocês. Vejo vocês na semana que vem. Semana que vem, não matem aula. A gente vai ver ondulatória. Ondulatória, sem sombra de dúvidas, está no meu top 3, no meu top 4, assim como a aula de hoje de calorimetria. Então, semana que vem eu espero ver vocês. Qualquer coisa, vocês assistem gravado depois, mas seria uma aula legal de vocês não faltarem. Tá bom? Beijo, boa noite. Até semana que vem. Estou esperando as dúvidas, Boa tá? noite. Boa noite, Obrigada, Débora. Débora. Boa Boa noite, noite. gente. Boa Obrigada. noite, Débora. Tchau, tchau. Tchau.